sou Beni Dias e eu estou aqui para ajudar você que é mãe como eu e que é super ocupada e que tem que se virar em mil e não tem tempo para se informar sobre o mercado financeiro, sobre economia, a se tornar uma investidora. Por quê? Porque assim você vai ter mais possibilidades para alcançar os seus objetivos de vida que dependem de dinheiro e para formar um patrimônio para você, para os seus filhos e para as próximas gerações. Você está gostando das nossas aulas, de tudo que a gente viu até aqui? Estamos dando um curso gratuito sobre os primeiros passos para você se tornar uma investidora. Nesse curso nós já falamos sobre a renda fixa, nós já falamos sobre fundos de investimento e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Se você está acompanhando as aulas, espero que você esteja colocando aqui debaixo do vídeo na descrição a sua opinião, o que você acha, você tem gostado dos vídeos, você tem ficado com dúvidas, o que mais você gostaria de saber sobre esses assuntos. Sem falar que nós ainda vamos falar nos próximos vídeos sobre opções, sobre operações estruturadas, sobre investimento no exterior e até sobre como você pode fazer para se tornar uma profissional do mercado financeiro, se for isso que você quiser. Antes de mais nada, não esqueça de ativar o sininho de notificações, de se inscrever aqui no meu canal e de acompanhar os meus canais no Instagram e no YouTube, que todo dia tem conteúdo novo. Tudo bem? Vamos começar as nossas aulas? Então hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Funciona assim. Muito antigamente, ou até na época dos nossos pais, que não é tão antigamente assim, o que era comum fazer? Você comprava um imóvel, alugava esse imóvel e passava a viver de renda dos aluguéis desse imóvel. Mas você pode ter acompanhado, se o seu pai ou seus avós já faziam isso, que dá muita dor de cabeça, não é? Você tem que lidar com o inquilino sai, deixou o imóvel estragado, tem que reformar, tem que dar manutenção, tem que ficar sempre fazendo transição de contas de água, de contas de luz. Se o inquilino sai, você simplesmente fica sem receber o aluguel do seu imóvel e tem que ficar pagando IPTU e manutenção desse imóvel. E o aluguel que você recebe, você tem que pagar imposto de renda sobre ele. Eu sei que muita gente não declara, mas tem que declarar. Mas você tem uma opção a isso, que são os fundos imobiliários. Fundo imobiliário é assim, tem um gestor que forma um fundo, que é como se fosse uma empresa, tá? Um fundo é uma empresa, e ele compra vários imóveis, e ele é que vai administrar esses imóveis. E ele vende cotas, ele divide essa empresa em cotas e vende as cotas. E primeiro, você vai receber o aluguel desses imóveis, 5% vai ficar com a empresa para manutenção dela. Os outros 95% vão ser distribuídos proporcionalmente às cotas de cada investidor. Segunda questão, se você tem uma casa e você precisa de algum dinheiro, você não tem como dizer, eu vou vender só o quarto, eu vou vender só o banheiro. Não, ou você vende a casa inteira, ou você não vende nada. Nos fundos imobiliários, não. Você tem altíssima liquidez, você pode vender só aquelas cotas que você está precisando, aquele pedacinho, não é? E a liquidez dele é diária. Você vende hoje, em 3 dias o dinheiro está na sua conta. Simples assim. Enquanto uma casa para você vender, tem que chamar um corretor, fazer um levantamento do imóvel, fazer divulgação do imóvel, pagar a comissão para o corretor. Fundo imobiliário, você não tem nada disso. Você vende aquele pedacinho que você quer e está tudo lindo. Vamos ver mais detalhes sobre isso? Olha só. Fundos imobiliários são mais fáceis de você manter. O processo burocrático é muito menor do que o do imóvel e ele é feito todo pelo gestor, você não tem que se preocupar com isso. A rentabilidade do fundo é de 6,8% ao ano isento de imposto de renda, enquanto a rentabilidade do imóvel costuma ser de 4,6% ao ano, fora despesas e taxas que você tem que pagar e o imposto de renda que nós já falamos antes. O imposto de renda sobre esses aluguéis pode chegar a 27,5%, enquanto nos fundos imobiliários é isento. A liquidez do imóvel é pouca, você tem que vender ele inteiro se você quiser vender e demora para você vender, encontrar um comprador e por aí vai.
Enquanto do fundo imobiliário é só você ir na bolsa e vender. Recebe o capital em 2 dias. O imposto de renda sobre ganho de capital é de 15% se for do imóvel e 20% sobre a valorização da cota do fundo imobiliário, ok? Se nós compararmos o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o Ibovespa, deixa eu abrir aqui para vocês. Esse aqui é o Browser, ok? Um aplicativo para a gente ver aqui os índices e as ações que tem na bolsa. E nós temos aqui nesse primeiro quadro o índice Bovespa, tá? E aqui nesse segundo quadro nós temos o índice da Bolsa Americana. E aqui nesse terceiro quadro nós temos o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Verifique o seguinte, enquanto o Bovespa tem muita volatilidade, quer dizer, ele sobe e desce com muita frequência, o IFIX ele é bem mais suave, olha só, o sobe e desce dele é bem mais levinho, né? Isso aqui foi esse crash que teve esse ano, tá bom? Comparando aqui com a Bolsa Americana, olha só, a Bolsa Americana também tem uma volatilidade muito menor do que a nossa Bolsa, na verdade. E olha só, eles sofreram muito menos com o crash e já retomaram tudo, veja bem, que enquanto nós não retomamos ainda, tá? Então, aqui no IFIX, que é o que nós estamos estudando, eu coloquei a Bolsa Americana só para ter um comparativo, mas esse aqui não é o nosso foco. Nosso foco é aqui, ó, o IFIX. Essa valorização aqui, ela vai de acordo com a valorização dos imóveis, tá? E esse crash aqui, ele foi devido a uma crise de liquidez. Quando nós tivemos o crash na bolsa, as pessoas ficaram endividadas e elas tiveram que sair vendendo tudo o que tinham para poder quitar suas dívidas. E quando houve essa correria para vender todos os ativos, isso incluiu ativos de fundos imobiliários, houve essa queda brusca no preço, porque as pessoas queriam vender a qualquer preço, não é? Para poder quitar as suas dívidas. E veja que ele ainda não retomou tudo. Mas, olha aqui, tá vendo esse tracinho aqui embaixo, onde eu estou apontando com o mouse? Isso aqui, esses tracinhos aqui de baixo são o volume, tá vendo? Verifique como o volume de negociação da bolsa tem aumentado, ó, bastante. E aqui, quando a bolsa caiu, nesse fundinho, em vez de aumentar, ela deu uma diminuída, tá percebendo? Agora veja aqui na bolsa americana, caiu, eles compraram. Compraram tanto que ela parou de cair e voltou a subir. E aqui no IFIX também não teve esse grande volume aqui, mas está tendo um grande volume agora. Então, um grande volume costuma ser sinal, na análise técnica, tá, de que vai haver uma grande movimentação naquele índice. Se vai ser para cima ou para baixo, eu não tenho como lhe dizer, tá? Mas que nós estamos na expectativa de uma grande movimentação nesse preço, estamos sim, por conta desse grande volume de negociações que teve bem aqui. Ah, Beniciana, muita gente comprou, muita gente vendeu. Não dá para saber, não. É a mesma quantidade. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Então, a mesma quantidade de pessoas que compraram aqui, venderam aqui, né? E existe essa tendência de sair desse nível de preço de uma forma muito forte, do mesmo jeito que saiu do nível de preço aqui na Bolsa Americana. Ó. Aqui muita gente comprou e muita gente vendeu, e as pessoas que estavam apostando na alta, na compra, elas ganharam, ó, porque subiu, na verdade. Aqui ainda não saiu do lugar, mas vai sair, tá bom? Vamos voltar aqui. Tipos de fundo imobiliário. Nós temos os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles fundos que têm prédios mesmo, tá? E recebe aluguel, e aí você ganha sobre a valorização dos imóveis e sobre o aluguel pago todo mês. Nós temos fundos de desenvolvimento, que são imóveis que ainda estão em construção. Normalmente quem faz esses fundos são as construtoras, elas têm os empreendimentos e elas vendem esses empreendimentos na planta. Você não compra um imóvel na planta, muitas vezes sai mais em conta. Aqui é a mesma coisa, só que elas vendem para os fundos imobiliários. Então são fundos que estão compostos de imóveis na planta. E aí você vai ganhar na valorização desse imóvel quando ele estiver
pronto, tá bom? Normalmente são fundos que têm um tempo para se extinguir, então fique sempre de olho nisso, para você não ter prejuízo no comprar esse fundo já quando ele tiver para se acabar, né? Fundos de papel são fundos que investem só em CRI. Nós vimos lá na renda fixa, quando nós tivemos a aula sobre renda fixa, o que é o CRI. Eles são certificados de recebíveis imobiliários, tá? São dívidas imobiliárias. Então, existem fundos imobiliários, são compostos apenas de CRI, investe só nisso. E existem os fundos de fundos, que são fundos que compram outros fundos para compor o seu portfólio. Os principais setores de fundos imobiliários são os de lajes corporativas, que são imóveis para escritórios, para empresas, tá? Os de shopping são os mais próximos da gente, não é? E os de logística. Existem outros? Existem, porque você tem fundos que é só de hospital, só de agência bancária, tem os fundos residenciais. Como que você sabe qual que é o valor desse fundo, o valor justo do fundo? Você pega, divide o valor patrimonial do fundo pela quantidade de cotas. E aí você vai lá no seu home broker e vê o quanto ele está sendo ofertado. Assim você sabe se tem ágio ou deságio no valor que aquele fundo está sendo ofertado no mercado. O preço do fundo costuma ser calculado pelo sistema de descontos, semelhante ao que eu expliquei lá na aula de renda fixa, com os ativos pré-fixados. Por isso, quando a Selic cai, os fundos tendem a se valorizar, tá? E quando a Selic sobe, o valor do fundo tende a se desvalorizar. Mas isso não registra nenhum problema com o fundo. É só a questão do cálculo do preço do valor descontado de acordo com os juros do mercado, tá? Fique atento para o fundo ser por tempo limitado ou ilimitado, porque você pode ter prejuízo com isso. Outra questão importante sobre os fundos imobiliários é que existem fundos monoativos e multiativos. Fundos monoativos são fundos que só têm um imóvel, um prédio. E aí esses fundos são interessantes por quê? Porque uma vez que o prédio está ocupado, você tem aquele aluguel ali no seu bolso todo mês sem problema nenhum. Qual que é o problema desse fundo? É que se o fundo fica desocupado, aí você pode passar muito tempo sem receber nenhum aluguel até que esse fundo seja ocupado novamente. E como ele não estará pagando aluguel, a cota dele se desvaloriza, ele perde valor. Então, muito cuidado quando você for comprar os fundos. Se você quiser comprar um fundo monoativo, verifique o contrato do aluguel dele, por quanto tempo é, se tem cláusula de renovação, se tem cláusula de atualização de preço, tá? Porque os fundos monoativos, eles têm essa dificuldade. No site de cada fundo, você pode verificar qual que é a composição dele, você pode ver a foto dos imóveis, ver o endereço, todas as informações, quem são os gestores, tudo isso é muito acessível nas lâminas dos fundos, nas páginas dos fundos e também na página da sua corretora. Legal? O que mais você gostaria de saber sobre fundos? O que eu te disse aqui é o suficiente para você começar a investir em fundos imobiliários. Você acha que é melhor ou pior do que você ter um imóvel alugado? O que você achou dessa aula? Fala para mim aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre ações. Eu sei que é um tema que muita gente está esperando já faz algum tempo, não é? Nos vemos lá!